Essa é uma oportunidade muito importante, maravilhosa. Nós precisamos reconhecer, a Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem merece honra, tá? E isso é abençoador para as nossas vidas, cumprir a palavra de Deus que tem vindo, que tem sido ensinada aos nossos corações. E hoje eu quero ministrar aqui um texto da palavra de Deus no seu coração. Obrigado pela água. Evangelho de João, capítulo 10. É um texto muito lido pelos irmãos. Amém? Todos acharam aí? Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 1. Eu vou ler o texto das Escrituras aqui. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este porteiro, abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 6. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Aleluia! Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu a nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito.
Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Amém? Pode se sentar aí, em nome do Senhor Jesus. O tema dessa mensagem é Jesus, o bom pastor. Diga comigo assim: Jesus, o bom pastor. Quais são os benefícios em ter um bom pastor? Quais são os benefícios? A gente lê a palavra de Deus, todo crente precisa ler a Bíblia, precisa conhecer a Bíblia, principalmente o Evangelho, as histórias, né? A palavra de Deus mostra quem é Jesus, revela Jesus para o mundo todo, para todos nós. E Jesus é conhecido nas Escrituras por muitos títulos. Jesus é chamado de mestre, muitas vezes. Jesus é chamado de médico, muitos chamam Jesus do médico dos médicos, né? Jesus também é chamado de advogado. Estava lendo um texto essa semana, onde Jesus é o nosso advogado, né? Justo, fiel, e também é chamado de juiz. Mas um dos termos mais significativos e doces que remetem a Jesus é Jesus, o bom pastor. É um dos nomes que eu mais gosto, que a Bíblia se refere a Jesus. Então Jesus é apresentado como o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor, aquele que pastoreia a todos nós, tá? E o Salmo 22, os irmãos são bons leitores desse Salmo, fala da morte de Jesus. O Salmo 22 fala da morte de Jesus, ou seja, o bom pastor dá a vida. Então Jesus é aquele que deu a vida na cruz do Calvário. Jesus é aquele que deu a sua própria vida. Lá no Salmo 23 já fala da vida presente de Jesus. É o pastor que guia, é ou não é? Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, mal algum temeremos, porque Ele estará ali nos pastoreando, estará cuidando de nós. E o Salmo 24 fala da segunda vinda de Jesus, e mostra que Ele é o supremo pastor, e que Ele voltará para buscar a todos nós. Ele voltará para buscar a igreja, por isso a necessidade de você entregar a vida a Jesus. Então nesse texto aqui que eu li para você no capítulo 10, existia dois tipos de aprisco. Diga comigo assim, dois tipos de aprisco. O que é um aprisco? É um curral, é o curral das ovelhas, tá? Então, como prática pastoral ali em Jerusalém, ali em Belém, existia dois tipos de curral. Tinha um que era no inverno, ele era muito frio, o inverno lá é muito frio. A gente sente muito frio aqui em Cuiabá, né? Quando vem o friozinho aí, qualquer ventinho, eu sou cuiabano, bater um vento eu já estou de brusa, como diz o cuiabano, lá. Mas lá é muito, mas muito frio. E o aprisco de inverno, ele era um lugar grande. Ele é um lugar grande onde cabia todas as ovelhas do pastoril da cidade. Então todos os pastores no inverno, eles pegavam todas as ovelhas e eles levavam para esse lugar muito grande. E ali ficava um porteiro naquele lugar. E todas as vezes que um pastor precisava chamar as suas ovelhas, o pastor precisava chegar até o porteiro, e ele precisava dizer assim, olha, eu vou chamar agora as minhas ovelhas. E aí o porteiro liberava, então ele ia e chamava as ovelhas. Tá? Então é interessante que quando o pastor chegava lá, ainda que todos os rebanhos estivessem juntos do inverno, quando o pastor chamava as ovelhas reconheciam a voz do pastor e saía exatamente aquelas ovelhas e seguia aquele pastor. E as outras ovelhas que eram de outros pastores continuavam lá à espera do próximo pastor que iria chamá-las. Então isso era uma prática do pastoril na época do inverno, mas também tinha uma prática na época do verão. Na época do verão, cada pastor no campo,
Existiam sim no campo muitas pedras, muito deserto, e cada pastor reunia ali o seu grupo de ovelhas pequenas, e ali ele cuidava do seu rebanho, e ali o pastor era a própria porta. Então não existia um porteiro, mas no verão o pastor era a própria porta. Ele ficava ali cuidando do seu pequeno grupo de rebanho, e ele ficava de olho nas ovelhas, e todas as vezes que ele chamava as ovelhas também atendiam. Então Jesus se apresenta aqui nesse texto, falando desse contexto da prática pastoril ali em Jerusalém. Jesus se apresenta como o bom pastor, o pastor das ovelhas. Por quê, pastor? Porque aqui no capítulo 9, depois de curar um cego de nascença, Jesus faz um milagre poderosíssimo, tá? E aquele homem é curado ali, todos veem o milagre, depois ele é interrogado pelos fariseus, mas logo após, aquele homem que recebeu o milagre, foi expulso do templo. Isso no capítulo 9 aqui, né, do Evangelho de João. Então aquele homem já enxergando, vendo, é expulso do templo pelos fariseus, e o nome fariseu significa justo, tá? Mas parece que eles não foram tão justos assim com aquele homem. E aí, quem recebe aquele homem que foi expulso no capítulo 9? Jesus. E aí Jesus se apresenta como o bom pastor. Então Jesus, indo ao encontro, se revela a ele como um bom pastor. Aqui no finalzinho do capítulo 9, você vai ver Jesus se apresentando ele como um bom pastor, recebendo ele, apesar dele ter sido expulso, dele ter sido rejeitado no templo, o dono do templo o recebe de braços abertos. O bom pastor que cuida de cada uma de suas ovelhas, desde os tempos antigos até hoje, e vai continuar chamando todos aqueles que vierem a ele. Todos ele vai cuidar. Então ele já começa a mostrar essa prática do bom pastor, desde o finalzinho do capítulo 9. Então o capítulo 10 é escrito para mostrar a bondade do nosso grande pastor Jesus. Então, que benefícios nós temos de ter um bom pastor? Primeiro, o versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, o primeiro benefício de termos um bom pastor é que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aleluia! Bendito seja Deus! E isso ele fez espontaneamente. Jesus fez isso espontaneamente. Ele não foi para a cruz do Calvário porque o sistema do governo na época, ou porque criaram uma arapuca para ele, ou porque fizeram um caminho, né, de emboscada para Jesus, para levá-lo até ser morto na cruz do Calvário. Não, ele não foi morto pelo sistema, né? Porque a palavra de Deus diz que ninguém pode tirar a minha vida, né? Eu espontaneamente dou, olha só. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la novamente. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Querido, ninguém teria como colocar, o sistema não conspirou contra Jesus para colocar Jesus na cruz do Calvário. Ele deu a vida dele espontaneamente. Esse é o bom pastor que nós temos. Voluntariamente ele dá a vida pelas ovelhas. Sacrificialmente ele morreu pelos pecadores. Como disse a pastora Sônia aqui, nós não somos merecedores. Nem eu, nem você somos merecedores, né? Mas Paulo argumenta lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, olha, dificilmente alguém morreria por alguém. Somente Jesus poderia fazer esse sacrifício. Será que eu e você poderíamos dizer assim, não, eu vou entregar a minha filha aqui para morrer pelos pecadores dessa terra, pelos homens mais erráteis dessa terra, vou deixar a minha filha morrer na cruz do Calvário? Será que conseguiríamos isso? Sacrificialmente não, mas Jesus fez isso. Aleluia! E também ele fez o sacrifício vicário, né? O sacrifício substitutivo.
Ele morreu no lugar de quem, pastor? Ele morreu no lugar das ovelhas. Jesus morreu no lugar das ovelhas, não apenas para possibilitar a salvação, mas para efetivá-la. Por isso ele disse, olha, está consumado, a salvação está efetivada, né? Então eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então Jesus morreu na cruz em seu e em meu lugar. Aleluia, ele morreu na cruz do Calvário pelas suas ovelhas. Ele sofreu em nosso lugar. O sofrimento era nosso, a cruz era para nós, mas ele fez questão de sofrer em nosso lugar. Aleluia, isso é maravilhoso. Então o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Qual é o segundo benefício de ter um pastor? Assim, o bom pastor chama e guia as suas ovelhas. Fala para o irmão do seu lado aí, o bom pastor chama e guia as suas ovelhas. Olha só o que diz o versículo 3, 4, 16 e 27. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Versículo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque reconhecem a voz. Versículo 16, presta bem atenção nesse versículo. Ainda tenho ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. E o versículo 27 diz assim, as ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, aleluia. Então o que ele está querendo dizer com esse versículo 16 aqui? As ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as guia. E o versículo 16, na verdade, está dizendo para nós, para todos nós, que o evangelismo é necessário. O evangelismo é necessário. O que diz assim, olha, ainda eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas elas ainda vão ouvir a minha voz. Elas vão ouvir a minha voz e elas vão fazer parte desse aprisco. Então o que significa isso, pastor? Jesus está falando aqui que há muitas pessoas aqui em Cuiabá, Várzea Grande, no Brasil, nas nações, no mundo inteiro afora, que é chamado por Jesus de suas ovelhas. Mas elas ainda precisam ouvir a voz desse pastor. Então elas aprenderão, elas vão ouvir a voz desse pastor, elas vão ouvir a voz do evangelho, e o próprio Espírito de Deus vai tirar o tampão dos seus ouvidos, vai tirar a venda dos olhos, e vai trocar o coração de pedra por um coração de carne. Mas para isso acontecer, eu e você precisamos pregar o evangelho. Porque quando a gente está pregando o evangelho, o Espírito Santo que vem convence, que tira o tampão do ouvido, que tira a venda dos olhos e os faz enxergar e ouvir a presença de Jesus. Aleluia! Sabe, elas vão começar a ouvir a voz do pastor e elas vão seguir o pastor, assim como aconteceu um dia com você. Alguém pregou o evangelho para você. Pregou o evangelho, o Espírito de Deus veio e convenceu você. Então o tampão saiu dos seus ouvidos, saiu as escamas dos seus olhos e você conseguiu ver a Jesus. E você começou a seguir a Jesus. Então isso significa, irmãos, que para a igreja hoje é que precisamos ter entusiasmo na pregação do evangelho. Sabe por quê? Porque a pregação do evangelho é uma causa vitoriosa, é um trabalho que não conhece o fracasso. A pregação do evangelho é um trabalho que não conhece o fracasso. Aleluia! O evangelho jamais sofrerá um fracasso. Os que são dele ouvirão. O evangelho é a voz do pastor. Então você precisa entender que quando você estiver pregando o evangelho, é a voz do pastor chegando no coração e no ouvido das pessoas, para que elas possam entregar a vida para Jesus e possam receber Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Ah, queridos, isso precisa ser um privilégio e uma alegria para todos nós. O versículo 27 diz que Ele nos conhece profundamente. Ei, Ele conhece a sua história.
Tem gente que entrou aqui nessa noite com muita dor. Tem gente que entrou aqui nessa noite angustiado, enfrentando dores, enfrentando lutas. Sabe, o Evangelho é a voz do pastor. Nós precisamos pregar. E o Espírito Santo vai ministrando no coração e na vida das pessoas. O Espírito Santo vai convencendo, sabe por quê? Porque Ele é aquele que deixa as 99 seguras no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Você já se perdeu alguma vez? Jesus foi lá e foi atrás de você de novo. Você pecou e Jesus foi lá e trouxe você de novo, abraçou você de novo e trouxe você de volta para o aprisco. Esse é o bom pastor. Terceiro benefício de ter Jesus como um bom pastor. Diga comigo assim: o bom pastor salva suas ovelhas. João 10, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: eu sou a porta. Lembra do início que eu falei para você, que o pastor fica na porta? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ah, querido, o texto diz que Ele é a porta. Se alguém entrar por Ele, será salvo. É uma garantia, é uma promessa para a sua vida. Você que me ouve aqui nessa noite, se você entrar por essa porta, e essa porta for Cristo Jesus, você será salvo para a eternidade, será salvo para sempre. Então Jesus é o único Salvador. A Bíblia diz que não há outro caminho. E aí eu estava olhando, pesquisando sobre diversas religiões no mundo inteiro. E eu descobri que tem religiões que têm 1 bilhão de adeptos. 1 bilhão de adeptos, 1 bilhão de pessoas. Mas é interessante porque quando a gente prega a verdade. E ainda que ela seja difícil para essas milhares de pessoas, milhões de pessoas ouvirem, só Jesus é a porta. João 14,6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso Jesus é a porta. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus. Ele é o único Salvador e Ele quer salvar a sua vida nessa noite. Assim como me salvou um dia 19 de abril de 2001. Eu entreguei minha vida para Jesus e minha vida nunca mais foi a mesma. Só bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Então Jesus é o único libertador. Por que Ele está dizendo que Ele entrará e sairá? Porque há lugares que você vai entrar e vai ficar preso. Por exemplo, se você entrar numa vida de pecado, você fica preso lá. Satanás te prende lá, você não consegue sair, você não consegue voltar. Mas aquele que entra pela porta, que entra para o Jesus, ele está livre. Você entra e sai na liberdade do Espírito de Deus. Você tem liberdade nele, aleluia. Tem porta que você entra e jamais sai. Então cuidado com as portas desse mundo que estão escravizando. Cuidado com as inverdades, cuidado com o relativismo que estamos vivendo hoje. Só há um único caminho, só há um único libertador, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E o texto diz que aquele que entrar por essa porta, entrará e sairá e achará pastagem. Ah, queridos, Ele é o provedor. Jesus é o nosso bom pastor, é o nosso provedor. Ele é que faz o cuidado, Ele que dá o sustento espiritual, aleluia. Sabe, em Israel, onde se criam os melhores cordeiros, sabia? Lá em Israel se criam os melhores cordeiros, e onde se criam esses melhores cordeiros, tem muitas pedras e desertos, como antigamente em 1 Samuel, mas os pastores de Belém sabem onde tem grama verde. Então eles pegam ali as ovelhas, pegam os cordeiros, eles atravessam, às vezes tem lugares desertos, tem lugares com pedra, mas eles levam eles exatamente onde tem grama verdinha para ser comida. Esse é o bom pastor. Jesus tem entregue mensagem para todos nós aqui domingo após domingo, amém? Através dos nossos pastores que nos têm conduzido, nós temos comido grama verde, aleluia. Nós temos tido sustento, sustância, amém, irmãos?
sustância espiritual nós temos tido aqui neste lugar, aleluia, sabe por quê? Porque o bom pastor tem alimentado, o supremo pastor tem alimentado nosso pastor, e nós temos recebido a palavra com fidelidade nesse altar, aleluia, glória a Deus. O bom pastor salva as ovelhas, ele é provedor, é libertador, é salvador, é aquele que dá grama verde, é aquele que dá o alimento, aleluia. Outro benefício de se ter um bom pastor, diga comigo assim: o bom pastor protege suas ovelhas. João 10, 12 a 14 diz assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Então o texto está dizendo aqui, quem é o mercenário, pastor? O mercenário aqui no texto é um funcionário contratado para cuidar da ovelha. É um funcionário contratado para cuidar da ovelha. Então ele fica ali, em alguns momentos ele precisa estar ali. E ele recebe um dinheiro para cuidar dessa ovelha. Então ele chega ali e ele fica cuidando da ovelha. Mas o texto está dizendo que ele não é pastor. Então quando vem o lobo, imagina a cena aí. Ele abandona as ovelhas e foge, e sai correndo, e abandona as ovelhas, e o texto diz que os lobos as arrebata, e as dispersa, mas o pastor não. O pastor, ele está ali para proteger as suas ovelhas. Jesus é o bom pastor, ele conhece as ovelhas, e ele protege a gente, ele cuida da gente, diferente do mercenário contratado para cuidar das ovelhas, que foge diante do perigo, foge diante do urso, do leão, rapidamente. Jesus é o dono das ovelhas, e o dono das ovelhas não abandona as suas ovelhas, ele é o dono, o verdadeiro cuidador, ele se importa com você, é ele que tem dado segurança para todos nós, durante todo esse tempo. Em todos os lugares do mundo, é Jesus que dá a segurança a todas as suas ovelhas. Ele enfrenta o lobo, ele luta, ele protege, ninguém pode tocá-las sem passar por ele, porque ele é o pastor que fica na porta. Para tocar nas minhas ovelhas, tem que passar por mim. Esse é o bom pastor. Esse é o bom pastor. Sabe, se alguma vez, em algum momento emocional da gente, uma turbulência que vivemos, dizemos de alguma forma, dissemos assim: olha, Jesus não me protege não. Se Jesus me protegesse, não teria acontecido isso comigo. Sabe, eu acho que é melhor a gente começar a pedir perdão por esse pecado. Estávamos vindo ali trazendo os meninos depois do dia do amigo na célula. E estávamos indo, eu e a Maria Luísa, e passou uma moto totalmente desgovernada por nós. E tinha 2 carros na frente, lembra, filha, dos 2 carros? Os 2 carros estavam na frente, e o motoqueiro veio, e eu e a Maria Luísa vimos aquela moto. E nós ficamos naquela intercessão assim: meu Deus, não deixa essa moto bater nesse carro. E ele veio, parecia que ia bater, ele desviou do primeiro, desviou do segundo, e foi indo, e a moto não caiu, irmãos. E aí eu disse para a Malu assim: Malu, eu acredito que aquele homem nunca vai saber que aquela moto passou tão triscando neles, mas nós vimos o livramento que eles receberam. E comentei com ela, muitas vezes nós recebemos livramentos como aqueles 2 homens que estavam no carro, e nunca vimos esse livramento. Sabe por quê? Porque Jesus protege as suas ovelhas. Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de você, Ele tem protegido as nossas vidas, aleluia. E o último benefício de se ter um bom pastor, diga comigo assim: o bom pastor dá segurança eterna às suas ovelhas. João 10, 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão.
aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Aleluia! Glória a Deus! Eu lhes dou a vida eterna, vocês jamais perecerão, ninguém arrebatará da minha mão. Queridos, a vida eterna, ela é recebida. Quando você entrega a vida para Jesus, você recebe a vida eterna. Você só tem que receber. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus que dá. E quando Ele dá, você recebe, amém, irmãos? Quando alguém vai entregar um presente para você, como que você faz? Faz assim, ó. Levanta sua mão aí, só para mim ver se você sabe fazer mesmo, igual eu. Você recebe. Então, se você entregou a vida para Jesus, você recebeu a vida eterna. Recebe. A gente não entrega de volta, a gente recebe essa vida eterna e a gente começa a viver essa vida, começa reinando em vida aqui na terra, para depois reinar na eternidade, continuar reinando na eternidade. É assim que acontece. Mas muitas vezes alguns estão na gangorra espiritual. De manhã ele está salvo, à noite ele já perdeu a salvação. A gente tem essas coisas, esses pensamentos, por paradigmas, por mensagens complicadas e erradas que ouvimos, ou talvez até por não sermos bons leitores da Bíblia e da palavra de Deus, porque se Ele deu, ninguém pode tirar da mão dEle. Quem sou eu e você para mudar isso? Quem somos eu e você para mudar isso? Crer no que Jesus disse é ter fé, não é arrogância, é acreditar na palavra de Deus. Aleluia! Eu acredito, querido, uma vez salvo, salvo para sempre. Salvo para sempre. Não tem aquela ideia assim, não, mas a pessoa entregar a vida para Jesus e aí fica com bebedeira, e fica não sei o que, e fica não sei o que. Então precisa entregar de verdade, irmão, porque quando você entrega de verdade, você é ovelha. Quando você entrega de verdade, por amor a esse sacrifício, eu vou me batizar nas águas, eu quero servir essa igreja. Pastor, onde é meu lugar? Eu quero ir numa célula, eu quero ganhar alma para Jesus, eu quero vir nas vigílias, eu quero estar no culto das mulheres, eu quero estar no culto dos homens, eu quero ir no Chega Mais, eu quero participar da juventude, eu quero fazer parte dessa obra. O salvo, ele age dessa forma, e ninguém pode arrebatar das mãos. O diabo vem lá e tenta e derruba ele, mas o Senhor toma ele pela mão direita, levanta ele, ajuda ele, ele levanta e continua a caminhada. Sabe por quê? Porque ele tem compromisso com a confissão, com arrependimento, mas ele tem um compromisso de continuar andando na presença de Jesus. Querido, cuidado com as coisas que você está ouvindo por aí. Leia a Bíblia, receba a revelação da palavra de Deus, participe das escolas, dos seminários que tem tido aqui na igreja, escola bíblica. Você aprende essa matéria na escola bíblica, sobre a justificação de Deus. Queridos, Deus não nos salvou no pecado, e sim do pecado. Ele nos salvou do pecado. A ovelha ouve a voz do pastor e segue a voz do pastor, e não do diabo, e andando na prática do pecado. Não, quem foi salvo não vai andar na prática do pecado. O pecado é um acidente na vida dele. Quando ele peca, ele fica triste segundo Deus. Já aconteceu isso com você? Com quem já aconteceu isso aí? Levanta a mão aí. Já aconteceu comigo também. Pecar e fico triste segundo Deus, mas ali você confessa, levanta a cabeça e continua a peregrinação até a Nova Jerusalém Celestial. Aleluia! A segurança da ovelha está nas mãos do pastor dela. Se o pastor falou que deu a vida eterna para você, ele deu. Acredita nisso e vai para a próxima etapa. Como diz os jovens, vai para cima, vai orar, vai jejuar, vai ler Bíblia, vai ganhar alma, vai servir o Senhor todos os dias da sua vida, com alegria, com fé, com esperança. A vida eterna é um presente. A vida eterna é um presente, aleluia, é uma dádiva. Você precisa estender as mãos e receber. O texto já diz: ninguém as arrebatará das minhas mãos. Tem alguma incerteza aqui? Claro que não. Não tem nenhuma incerteza. A segurança da ovelha está nas mãos do pastor dela, do sumo pastor chamado Jesus. Então, a segurança não está no nosso desempenho.
não está no nosso desempenho, na nossa desenvoltura durante a caminhada com Jesus, mas na fidelidade do bom pastor, que garante a sua palavra dia após dia, que garante a misericórdia, aleluia. Sem a misericórdia do Senhor, queridos, nós não estaríamos aqui nessa noite. As misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã, tudo por causa do bom pastor, aleluia. Ah, querido, que alegria em ministrar essa palavra. Paulo confirma, olha, em Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Diga para o seu irmão, nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Concluindo essa mensagem, Jesus é o pastor, ou seja, o supremo pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas, Ele as chama e as guia, Ele as salva, é obra vinda dEle, não é nossa, para que ninguém se glorie. Ele as protege e Ele dá segurança eterna. Se eu e você partirmos aqui, ou pela morte física, ou no arrebatamento da igreja, quando tivermos o nosso corpo glorificado, segurança eterna para todo sempre. E aí eu quero fazer algumas perguntas, que você pode ir respondendo para você aí, e você pode compartilhar também lá na célula, no compartilhamento da palavra. Você que veio aqui, olha para mim, você que veio aqui hoje, está pela primeira, segunda ou terceira vez aqui, você já é ovelha de Jesus? O texto diz que existem ovelhas que ainda vão ouvir a minha voz, e elas vão se juntar ao aprisco, então ela terá um pastor de ovelhas. Você já ouviu a voz do bom pastor? Você já ouviu a voz do bom pastor? Você tem seguido a sua direção? Você tem vivido a vida abundante que o pastor trouxe para você? Ele disse que veio para trazer vida e vida com abundância. Você tem desfrutado da segurança da salvação por confiar em seu bom pastor? Ou você está vivendo uma gangorra espiritual? Se você ouvir a voz do bom pastor nessa noite, a Bíblia diz assim: não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. E eu quero convidar você para se colocar em pé nessa hora. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, a salvação está disponível para você nessa noite. E aí eu quero fazer aqui uma primeira pergunta. Você que está aqui nessa noite, talvez foi a primeira vez, ou segunda, ou terceira vez que você está aqui. Você quer receber o seu pastor, Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida? Se você quiser receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Você que nunca fez essa oração, e você está dizendo durante essa mensagem: olha, eu preciso desse pastor. Eu preciso estar mais perto desse pastor. Eu quero ser acompanhado por esse pastor. Se você está aqui nessa noite e quer entregar sua vida para Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? O Evangelho está sendo pregado. Jesus está à porta, o bom pastor está à porta, chamando as ovelhas. Chamando as ovelhas. Você que precisa reconciliar com Jesus, tenha liberdade também de sair do seu lugar. Você sabe que precisa ter o cuidado desse pastor. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Glória a Deus. Pode vir mais para frente, pode vir mais para frente. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus ou quer reconciliar com o Senhor? Ele é o pastor, o bom pastor. E o bom pastor fica na porta, não importa se é no inverno ou se é no verão, ele sempre vai estar na porta, ele vai estar sempre chamando as suas ovelhas. Aleluia! O Senhor está chamando ovelhas aqui nessa noite. Está se cumprindo a palavra do versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Tem mais alguém que precisa entregar a vida para Jesus? O bom pastor está te chamando nessa noite. Tem mais alguém que precisa reconciliar com Cristo?
Jesus te ama. Ele deu a vida dele por você. Ele morreu no seu lugar. Eu quero convidar você nessa noite para entrar pela porta, para ouvir a voz de Jesus e seguir esse grande pastor, esse bondoso pastor, esse misericordioso pastor. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Aleluia! Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Estão entregando a vida para Jesus? Reconciliando com Cristo? Está reconciliando também? Está reconciliando ou entregando a vida para Jesus? Reconciliando também? Aleluia, estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Ah, que bom, Senhor. Aqui estão as ovelhas do Senhor, Pai. Oh, meu pastor, aqui estão elas, Pai. O Senhor deixou as 99 seguras e o Senhor foi atrás delas. O Senhor é perfeito. Ainda que nós falhemos, o Senhor é o perfeito, Pai. Ó Deus, e por isso, Senhor, nós queremos te agradecer pela vida das tuas filhas, Pai, que estão reconciliando nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra todo o mal, Senhor, que intentou contra a vida delas, que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus nessa noite. E que o Senhor abençoe cada uma delas, e que elas continuem, Senhor, agora recolocadas no caminho. Ó Deus, que elas possam receber esse pastor que vai continuar cuidando da vida delas, vai continuar amando a vida delas, porque o amor dele não diminuiu, o amor já está no máximo. Aleluia! E por isso te bendizemos e nos alegramos dessa noite com elas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.